Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 12 de Programação Orientada a Objetos. Essa é a nossa segunda aula sobre tratamento de erros e exceções. Nessa aula veremos a hierarquia de exceções em Java, o que é uma exceção verificada e uma exceção não verificada, o bloco Finally, criando uma classe de exceção, vamos aprender a criar classes de exceções e vamos aprender também a lançar exceções com a instrução throw. Comecemos então com a hierarquia de exceções em Java. Todas as classes de exceções em Java herdam direta ou indiretamente da classe exception. Tá? Os programadores, como já falei, podem criar as suas próprias classes e estender essa hierarquia de classes. Certo? Então, parte da hierarquia está mostrada nessa figura. Eu tenho a classe exception. Ela tem várias subclasses, as mais importantes são runtime exception e o exception. Tá? A runtime exception tem todas essas classes, algumas a gente pode inferir para que elas servem. Por exemplo, aqui tem array index out of bound exception. Ela vai acontecer quando você tenta acessar um elemento que está fora do vetor. Tá? Tem algumas mais, como class case exception, quando ele não consegue encontrar a classe que ele encontrou. Depois tem mais algumas input mismatch exception, null pointer exception, quando acontece um problema de classe que tem nulo, por exemplo, e outros, né? Então, tudo isso daqui é a hierarquia da classe throwable. Ela tem também a classe error, né? Vamos ver a diferença entre exception e error. A classe exception e sua subclasse representam situações excepcionais que podem ocorrer, e o importante é que elas podem ser capturadas e de alguma forma tratadas. Então, por exemplo, temos runtime exception, que é uma subclasse de exception, e temos EOException, que também é uma subclasse de exception. Ela tem as exceções que podem ser capturadas por aplicativos. Já a classe error e suas subclasses são diferentes. Elas representam situações anormais que podem acontecer na Java Virtual Machine. Tá? Esses problemas, situações anormais que podem acontecer, acontecem raramente e elas não podem ser capturadas por aplicativos. Por exemplo, temos out of memory. Suponha que acontece um erro desse tipo. A gente não pode se recuperar, não pode capturar esse erro no nosso programa e tentar se recuperar desse problema. Tá? Então, não é possível que os aplicativos se recuperem quando acontece um erro. Temos dois tipos de exceções, o que é chamado de exceções verificadas e não verificadas. Tá? Então, Java faz distinção entre essas duas categorias. As não verificadas, geralmente, são causadas por deficiências no nosso código. E elas não são tão importantes como para obrigar a pessoa que verifique que elas sejam tratadas obrigatoriamente. As verificadas, por outro lado, elas costumam ser causadas por condições que não estão no controle do programa. Por exemplo, tentar abrir um arquivo que não existe ou tentar escrever em um arquivo que não tem a permissão adequada. Tá? O tipo de uma exceção determina se ela é verificada ou não verificada. Sabemos que todas as classes de runtime exception são exceções não verificadas. Tá? E vamos ver o que significa isso. Então, comecemos por exceções verificadas. As exceções são definidas como verificadas se a exceção é suficientemente importante para ser tratada. O que vai acontecer? O compilador ele vai impor um requisito para esse tipo de exceções. Esse requisito é chamado de catch or declare, que significa capture ou declare essas exceções verificadas. O compilador vai obrigar você ou a tratar essa exceção que aconteceu,
ou a declarar essa exceção que aconteceu. Tá? Então, o compilador vai verificar cada chamada do método e declaração de método para determinar se o método lança exceções verificadas. Tá? Se lançar, o compilador assegura que a exceção verificada deve ser capturada usando os blocos try e catch ou declarada usando uma cláusula throws. Já vimos essas duas coisas na primeira aula sobre tratamento de exceções. Se o requisito não for garantido, não for satisfeito, ou seja, se eu nem usei try, nem usei throws, o compilador vai emitir uma mensagem de erro. Por que isso é importante? Isso vai, como elas são exceções importantes de serem tratadas, isso vai obrigar ao programador, no momento que está programando, né, a pensar que problemas podem acontecer e como que ele vai tratar esses problemas. Já para o caso das exceções não verificadas, o compilador Java não vai verificar o código para determinar se elas foram tratadas ou não. Tá? Então, não é necessário que essas exceções não verificadas sejam listadas na cláusula throws de um método. Mesmo se a gente desejar colocar uma exceção usando a cláusula throws, essa exceção não precisam ser capturadas por um aplicativo. Vejamos agora a parte que estava faltando da nossa instrução try. Vimos o bloco try, o bloco catch, mas estava faltando o bloco finally. Quando os programadores trabalham com alguns recursos, eles devem devolver esses recursos em algum momento, para evitar os supostos vazamentos de recursos. Que tipo de recursos, por exemplo? Arquivos, conexões a banco de dados, conexões de rede. A devolução desses recursos, o fechamento desses recursos solicitados, pode ser colocada no bloco finally. Tá? Então, temos aqui o nosso bloco try, os nossos blocos catch e, no final, o nosso bloco finally, onde colocamos as instruções de liberação de recursos. O bloco finally quase sempre é executado, tá? Independentemente de ter ocorrido uma exceção ou não. O bloco finally apenas não vai ser executado quando você fecha o aplicativo usando o método systemExit. Uma coisa que a gente está falando desde o início, que a gente pode criar as nossas próprias classes de exceção. Mas como até agora a gente usou as que já existem. Como que a gente cria uma nova classe de exceção, uma minha classe de exceção, né? Então, é possível criar, sim, e a gente o que faz é estender a classe exception. Por exemplo, podemos criar uma nova classe de exceção, que eu chamei de conta inexistente exception, e para fazer isso, o que fazemos é estender a classe exception. Como qualquer classe, podemos adicionar essa classe de exceção minha, pode ter atributos e métodos na nossa exceção. Tá? Então, por exemplo, podemos adicionar um número de conta inexistente. Tá? E aí temos mais um problema. Ok, a gente pode criar as nossas classes, podemos colocar métodos, podemos colocar atributos. Mas como que eu faço com que essas exceções que eu criei sejam lançadas? Aí estou precisando de mais alguma coisa. E isso faço através da cláusula throw. Notem que é diferente de throws, que vimos na aula passada, tá? Notem esse. Tá. Os programadores, então, podem lançar exceções utilizando a instrução throw. Assim como as exceções são lançadas pelos métodos da API da Java, do Java, isso indica para os aplicativos que ocorreu algum problema. Tá? O operando do throw pode ser qualquer objeto cuja classe seja derivada de throwable. Na verdade, a gente vai colocar qualquer objeto que seja derivado de exception. Então, vejamos aqui o propósito da cláusula throw.
O propósito da cláusula throw é lançar uma exceção e transferir o controle para o tratador desse tipo de exceção. Qual que é o formato? O formato dele é throw e depois o nome do objeto de exceção. Vejamos alguns exemplos. Eu posso lançar uma exceção do tipo illegal argument exception, desse jeito. Eu faço throw e crio um objeto do tipo illegal argument exception, tá? Podemos também lançar as nossas próprias exceções. A gente poderia colocar throw, new, e o nome que a gente colocou na nossa exceção anterior, que era conta inexistente, exception, né? Então, throw, new, conta inexistente, exception. E agora vejamos um exemplo. Voltemos de novo a um dos exemplos que já vimos em aulas anteriores. Lembra da nossa classe conta e a nossa classe conta corrente e conta poupança? A gente trabalhou bastante com essas classes nas aulas anteriores. Essas classes tinham um método que servia para fazer depósito e para fazer saque, certo? E vejamos então o que tínhamos implementado nesses métodos. Vamos pegar o método fazer saque como exemplo. Para poder fazer um saque, o monto deveria ser menor ou igual ao saldo, certo? Desse jeito eu posso retirar essa quantidade de dinheiro da minha conta. Só que quando fizemos esse método, a gente devolvia um boolean, indicando que eu consegui fazer o saque true ou não consegui fazer o saque false, certo? Foi uma forma da gente avisar que aconteceu alguma coisa inesperada no nosso método. Mas agora a gente pode fazer melhor. Por quê? Vejamos, continuemos com um exemplo. Tá, o que acontece? No nosso programa principal, quando usamos esse método, a gente tem que lembrar que esse método devolve um boolean, certo? Então, se eu quiser colocar, por exemplo, uma mensagem, eu posso falar aqui, ele devolve, se você conseguiu fazer o saque, ou seja, se o método devolveu true, eu consegui fazer o saque foi realizado. Mas eu tenho que lembrar o que significa true. True significa que ele conseguiu fazer o saque. E se eu quiser, por exemplo, verificar uma outra coisa no momento de fazer o saque, uma coisa que a gente não verificou, é que acontece se você coloca uma quantidade negativa para fazer o saque. Também deveria dar um problema, certo? Mas nesse caso, eu teria que modificar o tipo de retorno. Por exemplo, colocar 1 quando eu tenho menos de saldo na minha conta. Colocar 2 quando o usuário inseriu um número negativo, por exemplo. Nesse caso, fica uma bagunça. A melhor forma de fazer isso é trabalhar com exceções. Então, vamos modificar o nosso método fazer saque. Então, só olhando essa parte de aqui, fazer saque. Agora, vamos fazer com que esse método declare que ele pode lançar uma illegal argument exception. Quando pode acontecer isso? Quando, por exemplo, o monto é maior que o saldo. Se o monto é maior que o saldo, eu vou lançar uma exceção aqui, né? Throw. E essa exceção vai ter a seguinte mensagem: o monto tal ultrapassou o saldo tal, certo? Então, o que estamos fazendo aqui? Se acontece algum problema na execução normal do nosso programa, nesse caso, no nosso método fazer saque, eu vou lançar essa exceção, certo? Usando o throw, e alguém vai ter que tratar essa exceção fora. Já que modificamos o método fazer saque, vamos ter que modificar também o método fazer transferência, porque ele usava o fazer saque, certo? Então, agora, ele vai tentar tratar essa exceção, que pode ser lançada por fazer saque aqui, tá? Mas ele vai pegar isso no catch, essa exceção se acontecer, mas no catch ele também está lançando essa exceção que ele recebeu. Então, nesse caso, a gente está fazendo um relançamento daquilo que ele recebeu. Então, ele não vai tratar diretamente, ele só vai falar: eu também posso lançar uma illegal argument exception.
Tá bom. Um outro método que a gente vai ter que mudar é o método fazer saque de conta corrente. O mesmo, a gente vai falar de que ele pode lançar uma illegal argument exception, certo? E aqui, quando eu chamo o método fazer saque, eu vou colocar isso dentro de um try catch. E no catch vamos a relançar essa exceção. Certo? No nosso programa principal agora, a gente vai ter que fazer esse tratamento de exceção. Lembrem que nos nossos métodos a gente está lançando, mas não está tratando essas exceções. Então aqui, quando eu tentar fazer um saque, por exemplo, de conta 1, de 900, eu sei que ele pode lançar, fazer saque, pode lançar uma exceção, e aqui que eu vou fazer o tratamento dessa exceção propriamente dito. Então, nesse caso, o que ele vai imprimir? Ele está pegando a exceção e imprimindo a mensagem dessa exceção. Tá? O mesmo fazemos aqui, toda vez que eu uso fazer saque, eu vou tratar a exceção, e aqui também estou imprimindo, caso aconteça essa exceção, a mensagem dessa exceção. Tá? O resultado vai ser o seguinte, né? Então, vai aparecer os dados da conta, no caso de fazer o saque, quando ultrapassar, vai falar o monto 915 ultrapassa o saldo, isso daqui é a mensagem que eu coloquei na minha exceção, certo? Caso não aconteça nenhuma exceção, vai continuar o meu programa normalmente, sem parar no meio. Certo? E agora, a gente também pode criar a nossa própria classe. O que fizemos antes? Lançamos uma exceção que já existia, mas eu posso também criar eu quero criar uma exceção. Tá bom, vamos criar uma exceção minha, né? Então, vamos criar a exceção chamada saldo insuficiente exception. Como que a gente faz, então? Extende. No nosso caso, poderíamos ter colocado aqui exception, mas para ser mais específicos, podemos colocar illegal argument exception, certo? Note que essa classe tem um atributo, como qualquer classe, que seria o saldo atual da conta, nesse caso, que vai ser passada como parâmetro no momento de criar a exceção. E ele também o construtor vai receber uma mensagem. Então, temos aqui o quê? Temos o atributo e temos o construtor dessa classe nova que acabamos de criar. Tá? No construtor, o que vai fazer? A mensagem que recebeu, ele vai chamar o super, mandando essa mensagem, e vai atribuir o saldo para o saldo atual, o saldo passado como parâmetro para o saldo atual, para guardar o valor no momento em que aconteceu essa exceção. E agora sim, como que mudamos, como que ficaria a nossa conta agora com a nossa nova exceção criada? Simplesmente o que vai mudar aqui é que no lugar de declarar que esse método pode lançar uma illegal argument exception, a gente vai falar que ela pode lançar um objeto da nossa classe criada, chamada de saldo insuficiente exception. O mesmo aqui, e só isso, tá? Então, só isso que mudou. Usamos como se fosse qualquer uma outra exceção. Aqui também, no método fazer saque da classe conta corrente, falamos que ela pode lançar uma exceção do tipo saldo insuficiente exception que acabamos de criar. O demais fica igual. Certo? E quando, no nosso programa principal, tudo vai ficar igual, só que aqui no catch a gente tem que falar de que agora a gente vai pegar uma exceção do tipo saldo insuficiente exception, e aqui também, certo? Então, é só trocar o nome anterior, que era o tipo que estávamos usando, que era illegal exception, com esse saldo insuficiente exception. Nosso resultado vai ser o mesmo, e é isso, certo? Uma coisa que eu gostaria de que vocês verificassem em casa é
isso daqui. O que acontece se não colocamos try catch na classe registro contas? Será que o compilador acusa algum problema? Se sim ou se não, por quê? O que acontece se a classe saldo insuficiente exception agora é uma exception? Isto é, se declaramos ela desse jeito, certo? O que acontece agora se não colocamos try ou catch na classe registro contas? O compilador vai acusar algum problema? Isso daqui é para vocês entenderem qual que é a diferença entre uma exceção verificada e uma exceção não verificada. A responsabilidade do tratamento de exceções, como que é feita? Onde que eu tenho que fazer o tratamento de exceções? Quem é o responsável por fazer o tratamento de exceções? Vai depender do meu programa, tá? Quando um método lança uma exceção, o ambiente Java tenta encontrar algum código capaz de tratá-la. Em alguns casos, é conveniente que o próprio método que gerou a exceção faça o tratamento. Em outros casos, é melhor lançá-la e deixar o método que chamou ele que faça o tratamento. Então, isso vai depender. Quem que está com a informação necessária para eu mostrar a informação sobre a exceção? Tá? Então, resumindo a aula de hoje, o que vimos na aula de hoje? Para exceções verificadas, tem um requisito que é o requisito capturar ou declarar. Se é uma exceção verificada, você ou precisa tratar ela, ou precisa usar a instrução throws, falando que esse método, por exemplo, pode lançar uma exceção. Tá. Todas as subclasses de runtime exception são exceções não verificadas. Vimos também nessa aula o bloco finally, que ele geralmente é usado para liberação de recursos, porque ele geralmente é executado, sempre, acontecendo ou não uma exceção. Vimos também como lançar exceções, para isso usamos a instrução throw, tá? E vimos no final que o código para tratamento de exceções pode estar no próprio método em que aconteceu a exceção ou em algum método anterior da pilha de execução. Bom, pessoal, então, essa foi a nossa segunda aula sobre tratamento de exceções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.